Boa noite. Eu queria aqui registrar a presença do nosso camarada, companheiro, a presidência do PT estadual, companheiro Zé Maria, aqui junto comigo, a disputa aqui de Fortaleza. E nacionalmente pedir licença aos companheiros da Esquerda Popular Socialista, que apoiam o Rui Falcão, e dos companheiros da Reencantando, que apoiam o Paulo Teixeira, para eu também divulgar o meu candidato, o companheiro Renato Simões, que assumiu lá o mandato de deputado federal, viu? Assumiu lá para nossa glória. Eu queria ir na mesma linha, numa linha de reflexão. Numa linha de reflexão que eu acho que chegou o momento do Diretório Nacional, do Diretório Estadual e do Diretório Municipal parar para analisar este momento. Nós estamos num momento exato para que a gente possa fazer a reflexão e a tomada de rumo pelo Partido dos Trabalhadores nacionalmente. O movimento feito pelo Eduardo Campos e com a Marina foi um movimento bastante ousado e que nós não podemos, sob hipótese nenhuma, subestimar. São dois ex-quadros que vêm de dentro do nosso governo, com a experiência, com discurso, com programa, com várias coisas que nós vamos ter que saber enfrentar. E eu acho que o diferencial que nós temos deles, para o nosso PT principalmente, é o diferencial das ruas. É o diferencial das ruas e da ação direta das massas. Isso sim, que eu acho que nós podemos fazer o corte diferencial com a candidatura dos dois. Eu avalio que esse movimento feito pelos dois, eles colocaram de certa forma na berlinda a candidatura do Aécio. Acho que talvez nem o Aécio seja candidato. Possa mudar pelo próprio Serra. E quem sabe, na linha que eles estão conduzindo, a gente não tem uma eleição plebiscitária. Da oposição migrar, inclusive, para o projeto do primeiro turno, já no discurso do primeiro turno, já com a Marina ou Eduardo Campos. Então isso é uma coisa para nós que nós temos que parar. Numa disputa direta com a Aécio, aí o Elmano tem razão, nós poderíamos fazer a disputa dos dois ciclos. O ciclo virtuoso dos 10 anos, com as conquistas Lula-Dilma, e da quebradeira geral do que foi o projeto neoliberal no Brasil. Essa realidade, essa conjuntura está sinalizando que não é mais o mesmo discurso que nós podemos ter que enfrentar. Nós vamos ter muito mais dificuldade nesse debate. Companheiro Zezé, companheiro Elmano e companheiro Davi. Daí a nossa dificuldade do partido não ter se preparado, do ponto de vista de tão críticas que nós fazemos, não ter se preparado para avançar agora nesse segundo momento do governo da Dilma, avançar naquilo que não foi possível nos 8 anos do Lula. E que nós estamos sendo bombardeados e obstruídos as ações, sejam ele no Planalto, seja ele no Congresso Nacional ou no movimento de rua, daquilo que é fundamental para o segundo governo da presidenta Dilma. E aí o seguinte, está muito claro para nós, se nós não tivermos capacidade de apontar na perspectiva, de chamar o campo na luta da reforma agrária, nós não vamos sustentar só com esse discurso que nós sustentamos até agora, com o auxílio safra ou agricultura familiar, que foram fundamentais, que sustentaram, mas não consegue dar um passo à frente. Se nós não tivermos a capacidade de discutir a democratização dos meios de comunicação nesse Brasil, que infelizmente o nosso governo ainda injeta milhões aí na própria Rede Globo, governo nosso nacional, mas discutir a democratização dos meios de comunicação, nós vamos estar refém, muitas vezes, aí do grande Big Brother, que é a Rede Globo. Se nós não tivermos capacidade
de buscar uma reforma política nesse Brasil que foi obstruída pelos nossos ditos aliados, os ditos parceiros nossos, do nosso governo. Está lá a reforma política, defendendo financiamento público de campanha, paridade de gênero, lista, enfim, um conjunto de ações. E agora, mais recentemente, nós estamos aí, já para a gente poder manter a inflação, tendo que ceder às chantagens dos banqueiros no aumento da taxa de juros. Está aí colocado qual é a contrapartida social de um banco. Qual é a contrapartida social de um banco? Qual é? Nós vimos aí no primeiro semestre, para vocês terem ideia, o Itaú. O lucro líquido do Itaú foi superior ao produto interno bruto de 37 países. Vocês sabem o que é isso? 29 bilhões o lucro do primeiro semestre, se negando a dar 11% num acordo com os bancários. Aí é um grande problema nosso, é esse. Quais são os aliados que nós vamos poder contar para avançar nessa direção? Esse é que é o grande dilema do Partido dos Trabalhadores. Quais são? Aí nós voltamos novamente, ou nós apostamos na ação da classe, na ação direta dos movimentos sociais, ou nós vamos continuar sendo reféns dos nossos ditos aliados, principalmente o PMDB, que eu também, Zezé, e aí eu vou passar em outras coisas. Então, qual é a disposição que nós vamos ter? Quais são os aliados que vão estar conosco para poder avançar nessa direção, no segundo governo da Dilma? Nós vamos ter muito pouco. Talvez aí o PCdoB, sei lá, ou alguns outros menores, porque os outros nós não vamos contar. A minha preocupação, companheiro Romano, é que nós estamos a menos de um ano da eleição e o Partido dos Trabalhadores, da eleição presidencial, e nós não preparamos uma correlação de forças que desse ao Partido dos Trabalhadores a possibilidade de dar esse salto à frente, de inclusive não prescindir dos famosos aliados que estão lá, inclusive na vice-presidência conosco. Esse é o maior dilema nosso. Esse é o maior dilema nosso. De ter que recorrer, sob pena de perder o comando nacional, ter que recorrer sob uma ótica, mais uma vez, pragmática. Mais uma vez, pragmática, nacionalmente. Então, eu queria dizer para os companheiros que chegou o momento, eu sou favorável do ponto de vista que a gente possa pensar um programa muito mais avançado, Zezé, do que foi feito até agora. Mas nós precisamos também como é que se aplica esse programa e com quem topa aí com esse programa. Nós precisamos fazer esse debate. Nós precisamos fazer esse debate. Por isso que eu acho que em 2014, para concluir, eu não vejo um corte entre a eleição nacional e a eleição dos estados. Eu vejo que mesmo com as particularidades regionais, mas o processo nacional é que incide sobre os estados, não a relação inversa. Não é a dinâmica do Ceará que vai determinar sobre a lógica nacional. É a lógica nacional que vai determinar sobre a dinâmica estadual. E é sob essa perspectiva nacional que nós temos que construir a perspectiva de um palanque vitorioso para Dilma. É sobre essa perspectiva que nós temos que nos debruçar. Por isso, para concluir, eu acho que para o Ceará, o PT tem que ousar. Tem que pensar também um projeto para o Ceará. É tarefa nossa pensar também um projeto para o Ceará. Se ele quer governar, ele tem que pensar um projeto que nós queremos governar. É uma realidade disso. Por isso também nós temos que pensar quais são os que estão dispostos a conosco nesse projeto. E aí eu acho que estar junto ou separado, candidatura própria ou não, ela é derivação dessa análise, para concluir, para finalizar, derivação dessa análise que nós fazemos aqui nessa noite. Por isso, companheiros, nós temos que ter sim maturidade, nós temos que estar com os espíritos desarmados, nós temos que entender que nós estamos entre companheiros e que mesmo com as análises diferentes, nós vamos precisar de estar todo mundo unido para o projeto maior, no meu entender, que é a continuidade do projeto Dilma em nível nacional. Muitíssimo obrigado e boa noite.